Olá, amados, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém. Louvado seja Deus por mais uma semana aqui começando e estamos aqui, firmes na presença do Senhor. Se você voltou aqui a este canal, se você está aqui novamente para receber de Deus, é porque o Espírito Santo habita em ti. É porque diante de todos os clamores que temos feito aqui e nesses últimos dias foi feito, não é um revestimento de poder. Esse revestimento de poder está sobre a sua vida agora sim. Há uma porção sim dobrada do que estava na sua vida e você mesmo em meio às lutas encontra forças para vir buscar do Senhor, para vir se alimentar da palavra do Senhor. Parece tão simples, mas muitas vezes, meus amados, para estarmos em pé, para permanecermos perseverando na fé, nós temos que ter esse revestimento de poder constantemente renovado, mais da porção, para encontrarmos forças diante de todos os obstáculos que diariamente no mundo espiritual enfrentamos. Continuar no foco. Você está aqui porque há um revestimento agora de poder sobre a sua vida para você permanecer no foco, para que mesmo na sua pouca força você consiga buscar a palavra de Deus e nela e por ela e através do Deus vivo que está nela vencer e vencer. Amém. Seja bem-vindo a mais uma semana que o Senhor nos presenteou. Louvado seja Deus. Quando tantos não estão mais nem aqui nesse planeta, Deus nos concedeu mais um dia de vida. Então, glórias a Deus. Enquanto a vida, há propósito de Deus para ser cumprido. Amém, meus amados? Se você não me conhece ainda, seja bem-vindo, eu sou a pastora Sylvia Ledward, estou falando aqui direto da Alemanha e estamos aqui mais uma semana para guerrear em oração e estarmos juntos num só espírito, não é? Marchando a marcha do Senhor. Amém? Meus amados, a gota profética que o Senhor me deu hoje, vem comigo aqui hoje, dia 7 de março de 2022, a gota profética se encontra em Daniel, tá? No livro de Daniel, no capítulo 2, no segundo capítulo de Daniel, muito conhecido nosso, e a partir do versículo 44, foi aqui que o Senhor me deu essa gota profética para repassar para as suas vidas. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Assim, como o rei viu que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos humanas, e ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Glórias a Deus. Meus amados, esse capítulo muito conhecido nosso, ele começa falando quando o rei Nabucodonosor teve um sonho e ele não conseguia se lembrar do sonho e recorreu primeiramente para os seus astrólogos, adivinhos, aqueles que eram sábios ao ver da cultura pagã dele, não é, meus amados? Para oferecer a ele uma interpretação do sonho. Detalhe, nem sequer do sonho ele lembrava.
Então não era uma tarefa tão fácil. E aqueles que não cumprissem, ele deu a chance para que primeiramente os seus sábios, aos olhos dele, né, os seus magos, astrólogos, adivinhos, tentassem. E aqueles que não conseguiram interpretar, porque viram que era algo tamanho, não era só interpretar, era até mesmo, né, ter que saber o que é que ele tinha sonhado. E eles foram falhando naquilo, não era coisa que eles tinham capacidade humana para, né, resolver. E ali o rei decretou a morte. E como Daniel e os seus amigos, né, os hebreus que estavam ali no cativeiro, eles foram, que estavam ali com o rei Nabucodonosor, eles, por sua tamanha inteligência, não é? Pela sabedoria que Deus deu, pela cultura que eles já tinham tido durante o período que estavam em Jerusalém, porque eram de famílias nobres, eles tiveram acesso a ser considerado e treinado para fazer parte daquele grupo de sábios ali na Babilônia. Então eles estavam incluídos entre os sábios que foi decretada a morte. E ali, como sabemos, né, o rei requereu de todos aqueles que eram sábios e não conseguiram interpretar o sonho, a morte. Foi quando a notícia veio a Daniel. E o interessante aqui é saber que Daniel, logo que ele entendeu a situação, ele não se entregou e disse, não tem jeito. Agora a situação chegou ao ponto que não há saída, porque não é lógica humana que vai definir isso. Talvez você esteja no momento, diante de uma situação, sabe, meu amado, dizendo, agora não tem jeito, não tem solução, porque aos olhos humanos não depende da minha inteligência, não depende da minha capacidade, não depende de uma mão humana, isso aí é coisa para Deus. E quer saber? Tem coisas que realmente não depende do nosso tempo de experiência, não depende da nossa capacidade humana, da nossa inteligência. Não depende o quanto nós estamos preparados ou não. Não depende das pessoas que são capazes de indicar. Não depende de nada humano, é coisa para Deus mesmo. E quando a coisa é para Deus resolver, nós temos que entender a importância de resolver e lutar do jeito de Deus, com as armas que Deus nos deu. E eu quero te dizer aqui hoje, o que Deus pediu para me falar aqui é: aquieta o teu coração. Mesmo que está parecendo tão difícil para você encontrar uma solução para essas áreas da sua vida que está requerendo um norte, um rumo, e você humanamente sabe que não tem um controle, faz como Daniel. Faz como Daniel. A palavra nos diz que Daniel, quando soube, ele falou com cautela e com prudência para o responsável, o chefe da guarda do rei, e ele disse para ele: por que há esse decreto para que os sábios sejam mortos? E o chefe explicou o caso para ele. E Daniel, ele pediu ali com prudência, com humildade, uma forma dele falar com o rei. Mas ele entendeu que tem coisas na nossa vida que não adianta nós nos sentirmos pressionados para resolver naquele momento, naquela hora, porque alguém está pedindo, e não fazer do jeito de Deus. E dar a resposta por causa de uma situação que estamos pressionados, quando aquela resposta ainda não foi a resposta de Deus. Porque aquilo vai requerer também uma consequência que o resultado pode causar muito caro. Daniel sabia a necessidade do momento de ter uma direção dada por Deus.
Não ele como homem, que já era considerado sábio, na sua sabedoria e na sua inteligência, tentar mostrar a solução e o seu potencial para aquilo, porque estava pressionado a dar um rumo naquela hora. Não. Ele falou com prudência, ele admitiu que ainda precisava de mais tempo, pediu tempo para pensar ao rei. Sabe, meus amados, tem coisas que a gente tem que não ter medo de ter uma conversa franca, mas confiar que a vitória que vai dar, o sim ou não que você vai ter daquele superior que você precisa de uma conversa franca, vai vir de Deus. Deus já está indo adiante. Daniel pediu, ele não se sentiu pressionado para ele ter que resolver, porque ele sabia que aquilo não era coisa para ele. E ele também pediu ao rei um tempo, e ele confiou no Senhor. E quando nós, diante de situações, nós pedimos até o próprio Deus que nos dê tempo para solucionar aquilo, que enquanto isso nos dê um rumo, nos dê uma solução, nos dê uma direção, e nós juntamos aquela situação não só adicionada ao emocional, para que a ansiedade tome conta de nós, mas quando nós juntamos aquela situação crendo que nós temos um Deus que cuida de nós, ele toma aquela situação. E quando nós tentamos resolver aquela situação diante de Deus, no altar de Deus, com a oração, Deus responde. Eu venho dizer aqui hoje, meu amado, que não importa a situação que você tem que resolver diante de Deus, a situação que você tem se sentido pressionado, angustiado para resolver, seja uma viagem que é decisiva e você tem que fazer e seu coração está apertado e você ainda não teve essa direção, seja uma posição que você está desesperado para saber de uma porta, de um trabalho, de uma resposta, seja soluções pessoais mesmo, entre você e Deus, na sua vida, no seu ministério, respostas que você quer saber se Deus está ouvindo a oração, qual é a direção que tem para você tomar na sua vida, qual é a direção que tem que tomar ao rumo em que igreja congregar, para que cidade se mudar, como agir. Deus está no controle. Entenda uma coisa. O rei Nabucodonosor começou aqui esse capítulo, sabe como, meus amados? Daniel falando que o rei, quando Daniel foi dar a interpretação do sonho ao rei, porque Deus concedeu essa bênção, foi porque Daniel levou a sua preocupação e a sua ansiedade não como algo emocional e fazendo ele achar que não tinha mais solução e se estressar e ali deixar a depressão chegar. Não, ele levou ao altar de Deus em oração. Mas tem momentos que a causa é tão séria, tem algo que você precisa tanto ter certeza da direção de Deus, que realmente você precisa de socorro, que realmente você precisa de ajuda, que realmente você precisa de um exército junto com você em oração. E é por isso que estamos aqui juntos em oração nesse canal. Para o que você que não está conseguindo levar aos pés do Senhor sozinhos, você unisse a nós em oração. Daniel viu que aquele problema era muito sério, era coisa para Deus, que poderia implicar no resultado do seu futuro. Do seu futuro. E ele ali se uniu em oração, junto com Ananias, Misael e Azarias, os seus companheiros. E é por isso que você está aqui, porque tem horas que a situação está tão pesada espiritualmente que você precisa se unir em oração, juntamente aqui conosco, para Deus lhe dar esse rumo. E eu quero te dizer, Deus vai te dar, porque Deus mostra aqui em Daniel que não há nada quando o povo de Deus se une em oração. Não há só concordância, não há só fé, não há cadeias que não sejam quebradas. O rei Nabucodonosor, ele começou, sabe como foi que começou tudo isso desse sonho? Ele preocupado. Ele estava na sua cama e começou a pensar no futuro. E começou a haver questionamentos. E ele começou a se preocupar com aquilo. E quando ele adormeceu, ele foi agraciado pelo Senhor, que deu uma revelação a ele em sonho,
dando a resposta daquilo que ele estava preocupado, das coisas que ele estava preocupado no futuro. Então, o que é que eu aprendo com isso, meus amados? O que é que Deus nos revela para isso? Se diante de um rei pagão, um ímpio, mas que no momento estava ali preocupado com a situação como ia ser, ele achou graça aos olhos do Senhor. E o Senhor levantou um servo dele para ser um instrumento ali de paz, que trouxesse paz para o coração dele, que decifrasse aquele sonho. Quanto mais a nós, meus amados, que somos não só servos, nós somos filhos de Deus. Eu venho te dizer hoje, aquieta o teu coração. Se um rei ímpio estava preocupado com o seu futuro e Deus levantou os seus ali no meio da Babilônia, de uma terra estranha, para ser canal de Deus na vida daquele rei, creia, creia. Deus também ainda continua levantando os seus profetas para ser canal de paz para a sua vida, para ser canal de Deus. E é por isso que eu estou aqui hoje. Porque Deus me disse através dessa palavra que tem pessoas que estão muito aflitas com relação ao futuro, com relação a decisões a tomar, a direção. E Deus está dizendo, faz como Daniel. Continua na oração, se une em oração, porque cadeias vão ser quebradas e vai ter a hora da resposta de Deus para a tua vida. Vai ter a hora da direção que você está pedindo, vai ter a hora da bênção que você está clamando para ser liberada. Mas continua unido em oração, porque quando o sobrenatural de Deus é necessário acontecer na nossa vida, nós temos que estar ligados com o mundo espiritual e só conectamos com o Deus dos céus aqui na terra através da oração, através deste clamor, através dessa oração é um ato de rendição. Você sabe que não depende mais de você. Você sabe que só o sobrenatural de Deus nessa causa é assim. Então se rende em oração a Deus. Põe a tua preocupação, a tua ansiedade nos braços de Deus em oração. E Deus vai levantar os seus ungidos e escolhidos. Porque Deus levantou um ungido e escolhido, um profeta dele ali na terra estranha, para ser canal de bênção para o ímpio. Quanto mais para você que é filho, que é herdeiro, que tem direitos diante da morte de Jesus, de ter essa nova aliança com Deus. Deus está aqui, meus amados. Vamos continuar crendo. E assim que Deus me pede para te dizer hoje, acalma o teu coração, porque até um rei ímpio foi agraciado de um profeta ser levantado e na oração junto com seu povo, ele ter a resposta de mistérios e coisas que era só para Deus revelar. Mas por amor, até mesmo ao profeta, que Deus queria fazer com que ele houvesse, o ministério dele fosse testificado diante daquele povo. Deus usou ele como bênção. Então creia em nome de Jesus. Deus está dizendo para você acalmar o seu coração, porque tem situações que é necessário acontecer para que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida. No momento você pode estar achando uma situação de incerteza no futuro, querendo o rumo, achando difícil. Deus diz somente continua orando, porque eu estou levantando os meus profetas para quebrar cadeias em oração e para a sua vida ser abençoada. Mas não perca por nada essa conexão. Amém. E ali Deus fez na vida de Nabucodonosor, que foi agraciado através daquela interpretação, ele teve paz no coração. Embora nós sabemos que Deus estava falando que haveria um tempo e que ele perderia aquele reinado, mas no momento, só o fato de Daniel dizer que aquela cabeça de ouro, aquela potência era ele, ali a vaidade dele tomou conta, ele esqueceu de todo o resto, não é? Já ficou feliz, trouxe paz para ele. Mas Deus estava também, através daquela situação,
tirando o profeta do anonimato, para que fosse testificado. Deus está colocando servos de Deus através de situações difíceis agora no momento, para que, se você continuar unido em oração, confiando num Deus que tudo pode, se rendendo aos pés dele, você ter a certeza que diante dessa prova que você está passando, diante dessa incerteza do futuro que você está passando, é se unindo a Deus, que Deus vai te colocar no lugar de exaltação. Há um lugar de honra esperando depois desta preocupação, depois desta perturbação. Foi um momento de perturbação para a vida de Daniel, meus amados. Daniel e seus companheiros, por um segundo, viram sua vida num triz, entre a vida e a morte. Mas eles escolheram continuar entregando tudo no altar do Senhor em oração. E aquilo que parecia que era o fim, foi o começo de um lindo período de honras na vida de Daniel. E o Senhor tem mais para ti, se você se prostrar diante de Deus para entregar sua preocupação, a ansiedade e crer que toda a direção que você precisa, você vai encontrar sim em Deus. Deus respondeu a Nabucodonosor. Muito mais Deus tem para responder para ti. Mas o tempo é do Senhor. Vai chegar a resposta de Deus para a tua vida. Vai chegar um tempo de Deus de honra também para aqueles que estão em comunhão, em oração. Mas não é hora de desistir. É hora de clamar a Deus por socorro, por ânimo, por renovo, por nova estrutura. E Deus vai abençoar aqueles que perseveram na fé. Amém? Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus de poder e glória, Tu és o grande eu sou. Nada ficou oculto diante de Ti, Senhor, porque somente Tu és aquele que revela o oculto e escondido. É aquele que sabe como revelar os mistérios para um homem, que ainda que seja estrutura pó, o Senhor, que é Deus poderoso, tem os seus segredos para revelar para nós. Pai, eu te peço perdão dos meus pecados, dos pecados da minha casa, da minha família. Eu te peço perdão dos pecados de cada um que está aqui se unindo em oração. Ó Deus eterno, eu te clamo, Jesus, filho de Davi. Tem misericórdia desse povo, do teu povo que te chama pelo nome, do teu povo que mesmo atravessando um momento de incerteza, de dúvidas, de ansiedade, continua aqui se unindo a nós, assim como Ananias, Misael, Azarias se uniu a Daniel, porque crê num Deus que vai vir com resposta, porque crê num Deus que é socorro bem presente na hora da angústia, porque crê num Deus que está escrito, agindo eu, operando eu, quem impedirá? Ó Pai, no nome de Jesus, não deixe o inimigo vir com setas de desânimo, Senhor, com setas de preocupação, de medo quanto ao futuro, quanto à renda familiar, contra a direção do seu ministério, contra o futuro dos seus filhos. Permita, Senhor, que o teu poder, que se aperfeiçoa na nossa fraqueza, diante deste momento de incerteza mundial, o teu poder possa dar uma nova estrutura, que possamos estar completamente revestidos na força do teu poder para não esmorecer, mas como Daniel, Senhor, e seus companheiros, continuando crendo pela fé, e o Deus de poder, o Deus de glória, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o nosso Deus, já vá adiante de nós, acalmando nossos corações, já vá adiante de nós, dando a certeza que este é o caminho, andai por ele, que esta é a porta que Deus está dando aqui, através deste canal, através, Senhor, dos teus profetas, para que estarmos aqui numa só concordância, sabendo que resposta virá do céu,
paz virá para o teu coração, direção e resposta virá para o teu amanhã, no nome do Senhor Jesus, um Deus de poder, um Deus de mistério, um Deus que também honra, porque foi através daqueles mistérios que foram revelados à vida de Daniel, que ele deu livramento para Daniel e seus companheiros e todo o restante daquele povo, mas ele também deu honras, e é um Deus de poder que está dizendo para ti hoje, continua crendo que há honras através da tua fé. Então, Pai, em nome de Jesus, aquele que começou a semana aqui, nós só começamos o primeiro dia, mas ele já começou com toda a carga de um final de semana, sentindo a sua fé esmorecida, sentindo angústia, sentindo-se tocado, Senhor, na esperança. Eu te clamo em nome de Jesus, renova-os agora na força do teu poder. Continua os revestindo na força do teu poder com as tuas armaduras, e que haja esperança, que haja socorro, que eles tenham a certeza no coração que Deus vai entrar sim com direção, com rumo, com resposta, com paz e com honra para as suas vidas. Em nome de Jesus, que você tenha o capacete da salvação, que não permita que o inimigo venha tocar a sua esperança, a sua fé e a certeza que virá sim promessas cumpridas do Senhor, não importa a situação ou se o mundo está sem nenhum controle. Deus ainda está no controle e Deus ainda é Deus para fazer cumprir e abençoar a sua vida, a vida da sua família, o seu trabalho, o seu casamento, a sua saúde, as suas finanças, a saúde da sua família, o seu futuro, o seu amanhã, a sua vida espiritual, o seu ministério. Em nome de Jesus, eu te clamo, Senhor, como tua profetisa, como tu levantaste Daniel para ser canal de bênção para aquele povo, através daquele clamor, dando um rumo, uma direção. Eu te clamo em nome de Jesus, que possamos ser aqui um povo forte, juntos na mesma fé, no mesmo espírito, crendo num Deus que tudo pode, que operando ele, quem impedirá? E tendo a certeza no coração que há sim o mover de Deus, o agir e o efetuar, que mesmo no meio daquela Babilônia, naquele momento de desespero, onde todos os sábios estavam sendo mortos, para aqueles que foram escolhidos de Deus, a promessa foi cumprida, mesmo em meio à adversidade. E assim, em nome de Jesus, eu declaro que mesmo em meio à adversidade, mesmo em meio na incerteza do amanhã, como Daniel começou aquela situação, mas ele pôs a sua fé no Senhor e a promessa foi cumprida na sua vida e dos seus companheiros com honra, e assim será na tua vida também. Por isso eu declaro que seja desfeita toda a obra do diabo na tua vida, que você tenha uma nova estrutura renovada na fé e na certeza, não importa a situação na Babilônia que você esteja. No nome do Senhor Jesus, você é servo, você é filho, e Deus vai trazer honra sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus, e até amanhã, se o Senhor permitir. Amém. Se você sentiu a presença de Deus, recebeu a sua porção e foi abençoado, eu te peço que a generosidade do seu coração possa estar aqui fortalecendo esse canal, compartilhando, abençoando com o seu like, e que dos céus venha a recompensa do Senhor para a sua vida também. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem na gloriosa paz do Senhor Jesus.